Marcos capítulo 4, 35. É um texto muito conhecido. Marcos 4, 35. Jesus acalma a tempestade. Boa parte do que... Por isso que eu falei que ele já pregou, porque boa parte do que eu, que eu queria falar, ele já falou. Amém, a confirmação, né? Amém, glória a Deus mesmo. Deus é fiel, Deus confirma, né? Nos nossos corações. A gente começa, a gente tem a responsabilidade de trazer a palavra, a gente ora, né? E pede ao Senhor para que o Senhor venha colocar no nosso coração aquilo que os servos dele precisam receber. Então, o irmão Damião já falou bastante coisa que eu ia falar. E é para confirmação mesmo. Eu creio, né, que foi isso. Então, vamos ler a palavra. A partir do 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sob uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam-lhe uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, tremendo, né? Esse texto é super conhecido, todos nós conhecemos, mas realmente um texto muito forte, muito tremendo, muito maravilhoso. E o Senhor fala conosco através da sua palavra, e Ele já falou muito comigo através desse texto. E a palavra de Deus, ela é viva, né? Ela se renova. Ela, às vezes a gente lê e passamos batido, e outras vezes a gente olha e consegue bater mais no coração de forma diferente, né? E é tremendo isso, né? Porque, como eu falei, a palavra, ela se renova, ela é viva. Uma pessoa lê, ela vê de um jeito, o Espírito Santo mostra de uma forma, de uma outra forma é uma outra pessoa que vê e a mensagem é completamente diferente. E isso é sobrenatural da parte de Deus mesmo. E o versículo 37 fala assim, ó. E levantou-se grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Esses homens que estavam no barco, os discípulos de Jesus, eles eram pescadores já experientes, né? Já tinham experiência já, e já tinham navegado esse trajeto várias vezes e tinham experiências também já com tempestades. Mas apesar de toda essa experiência que eles tinham, né, a fúria da tempestade foi tão grande ali naquela circunstância que os recursos que eles tinham, a experiência humana que eles tinham, acabou. E eles usaram primeiro todos os seus recursos humanos e depois que eles foram recorrer ao Senhor Jesus. Eu não conheço essa parte de navegação, mas eu creio que, lógico, quem lida, quem é marinheiro, sabe, diz que como enfrentar uma tempestade, não é isso? Então, eles sabiam como enfrentar no dia a dia deles, afinal de contas, eles eram já, tinham aquele costume. Mas o que acontece, o que é interessante nessa parte, é que eles, apesar de ter todo aquele costume, eles primeiro utilizaram todos os seus recursos humanos para depois recorrer ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava com eles ali no barco e eles já tinham presenciado diversos milagres que o Senhor Jesus já tinha operado com eles, mas eles primeiro confiaram na força do seu braço, primeiro confiaram nas suas experiências humanas. E isso acontece diversas vezes conosco, não é isso? Que às vezes confiamos mais em nós mesmos, na nossa inteligência, não é isso? Na nossa capacidade de resolver as coisas, na nossa força, na nossa sagacidade, nessa inteligência mesmo de fazer. Estou acostumado de fazer essas coisas. E muitas das vezes excluímos o Senhor Jesus do nosso dia a dia.
excluímos o Senhor Jesus daquelas pequenas coisas que nós vivemos, dos nossos pequenos problemas, dos nossos pequenos entreveros do dia, da nossa vida, não é verdade? Mas o que nós aprendemos aqui? Nós vemos que eles, em primeiro lugar, fizeram tudo o que podiam fazer e depois recorreram ao Senhor Jesus. Então, nós devemos fazer ao contrário deles. Se nós incluirmos o Senhor Jesus em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos, pequenos ou grandes, tempestades ou pequenas marolas, pequenas ondas, nós teremos muito mais êxito em nossa vida espiritual. Por quê? Porque Ele estará inserido em todas as áreas da nossa vida. E não estaremos recorrendo a Ele somente nos grandes problemas. Amém? Porque, na verdade, como foi falado aqui, o Senhor Jesus, na canção, né? Ele não nos chama apenas de servo, mas nos chama de amigos. Então, o que é ser um amigo? É estar ali, é estar no dia a dia. E ser cristão é isso, é ter o Senhor Jesus incluído em nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. É o tempo todo, parece que não, parece que é besteira, mas é assim mesmo. É ir na rua, Senhor, em nome de, vai ali no mercado, Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. E às vezes o dinheiro está pouco, Senhor, me ajuda para que eu compre tudo que eu precise. Toma essa situação nas tuas mãos. E em todas as situações a gente tem que estar realmente colocando o Senhor, que nós dizemos que é Deus da nossa vida, e Ele tem que ser Deus mesmo de todas as nossas circunstâncias. Não é só chegar como muitos incrédulos, não é verdade? Muitas pessoas que não crê, que não está frequentando a igreja, que não tem sua vida ligada com o Senhor, não tem um compromisso, uma aliança com Deus. Os incrédulos que fazem isso, que recorrem a Deus só na hora do aperto. Mas nós não, nós somos servos deles, amigos deles, íntimos dele. Não podemos recorrer a ele só na hora da tempestade, amém? Ele tem que ser íntimo de nós, íntimo das nossas vidas, íntimo de tudo, amém? Glória a Deus. Esse mar que eles estavam navegando, na verdade, era o Mar da Galileia e era um lago. É tanto que nós percebemos que no versículo 35 fala, passemos para a outra margem. Mar não tem margem, não é verdade? Não tem como você passar de um lado para o outro. Então, se vocês forem pesquisar depois, esse era um grande lago, era um lago realmente, que existe até hoje, é o chamado Mar da Galileia. É tão grande que eles chamam de mar, certo? Mas, na verdade, é um lago imenso mesmo. E ali já faz parte mesmo daquele território, daquela área geográfica realmente, e existiam muitos ventos ali naquele lugar, e realmente se levantavam muita tempestade. Eu fui fazer a pesquisa e se levantavam ondas até de 6 metros de altura. E levantavam não, acredito até que levanta-se ainda, né? Porque é uma questão geográfica, tem muitas montanhas ali, e ali é propenso a muitos ventos. Então, de certa forma, humanamente falando, existia algum motivo para temer, não é isso? Temer aquela circunstância, porque realmente o perigo era real, era realmente algo que poderia tirar a vida deles. Mas eles estavam com Jesus, e Jesus não era qualquer pessoa. Não é verdade? Eles já tinham andado com Jesus, eram pessoas que estavam ali convivendo com Jesus, participando ativamente do ministério do Senhor e vendo Ele operar diversos milagres. E sabia que Jesus, Ele tinha algo especial. Só é que realmente ainda eles não conheciam o Senhor Jesus na íntegra. É tanto que no final eles perguntam, quem é esse? Eles ainda não tinham se atentado de que Jesus era o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tinha o controle da natureza, do vento, do mar, das aves, de tudo. Amém? Não só das enfermidades, porque eles tinham visto o Senhor Jesus fazer vários milagres, proezas, através das pessoas que estavam enfermas, expulsando demônios, multiplicando pães, mas agir ainda sobre a natureza eles ainda não tinham visto. E eles não sabiam que Jesus ele é tão poderoso assim.
Amém? Glória a Deus. E eles estavam com Jesus, e de carne e osso, né? Como eu falei ali, a presença real do Senhor. E é um pouco diferente conosco hoje, porque hoje nós não estamos com a presença física do Senhor Jesus, né? Nós estamos com a presença dele, sim, verdadeira, invisível, mais real. Amém? Nós não o vemos, mas cremos que ele está sim no nosso barco. E eles, mesmo tendo a presença física do Senhor Jesus, eles temeram. E muitas das vezes acontece isso conosco, né? Mesmo sabendo que ele está no barco conosco, como eu falei, diferente dos discípulos, nós não o vemos com os nossos olhos carnais, mas mesmo assim, muitas das vezes a onda é tão forte, a tempestade é tão difícil, é tão forte, que nos bate o medo, não é isso? Nos bate o temor, nos bate a aflição, nos bate o desespero. E nós devemos, é aonde nós devemos, às vezes, nos auto-ministrar, ou parar e pensar, e refletir, e falar, peraí, Jesus está no controle. Porque muitas das vezes o desespero bate no nosso coração de uma forma tão grande, que às vezes até nós nos esquecemos de quem nós servimos. Amém? E infelizmente isso acontece muito com pessoas que ainda não têm uma vida espiritual muito assim, vamos colocar ativa, não é uma pessoa de oração, não é uma pessoa que está lendo a Bíblia, é uma pessoa que, por exemplo, vem pouco à igreja. Então, essas pessoas que ainda não tiveram transformação, estão ainda num processo, são pessoas que ainda podem realmente passar por esse momento de dificuldade e de desespero, porque ainda não tem uma intimidade mais forte, não está mais íntimo do Senhor. E aí o desespero bate, e aí o desespero vem, e aí, se não é o Senhor Jesus para ter misericórdia, esse barco poderia até afundar. Mas nós cremos que Deus é maior, amém? Amém? Maior do que essa tempestade. Com certeza. Amados, muitos cristãos, muitos servos do Senhor não têm noção de que o nosso Deus está acima de todas as coisas. Falam o nome de Jesus como se fosse o nome de qualquer pessoa. E não entendem que o nome do Senhor Jesus é potência, é poder, é bomba, sabe? É algo tremendo mesmo, para poder fazer algo sobrenatural em nossas vidas. É bomba no inferno, é bomba nos planos do diabo. E o que falta para nós é crer nesse nome, é crer nesse poder, é crer nesse Deus que está conosco. Como eu falei, é invisível, mas é real. Amém? Glória a Deus. E aí eu te pergunto, você sabe, você tem convicção, você tem certeza no seu coração de que Jesus está no teu barco? Amém? De que ele é invisível. Nós não temos mais essa visão dele, mas o Senhor Jesus mesmo, ele disse, bem-aventurados aqueles que creram e não viram. Nós somos bem-aventurados porque não vimos ele, mas cremos nele, talvez até mais do que os discípulos que estavam ali com eles. Amém? Com ele. Porque os discípulos passeavam com ele, viviam com ele, não conseguiam acreditar nesse Deus, nesse Jesus que era acima de todas as coisas. E Deus, ele tem trabalhado de uma forma tão tremenda em nossas vidas que nós conseguimos ultrapassar essa barreira da falta de visão carnal, mas nós olhamos com a visão espiritual. E é tremendo isso, né? Muitos milagres nós alcançamos porque acreditamos, porque cremos, porque enxergamos ele de forma espiritual. Amém? Glória a Deus. Amados, ter Jesus no barco não é pouca coisa. Ter Jesus no barco é ter tudo. Ter Jesus no barco é ter certeza da nossa vitória. Ter Jesus no barco é ter certeza que nós não estamos sozinhos, que não estamos abandonados, que não estamos na mão do diabo, que não estamos condenados à morte, que não estamos condenados ao fracasso. Ter Jesus no barco é ter certeza de que tem alguém cuidando de nós, amados. Amém? Ter Jesus no barco é ter certeza que existe alguém que te ama, que me ama, que está
cuidando de nós de forma tremendamente especial. Olha pelas nossas vidas de uma forma que ninguém mais olha. Cuida de nós como ninguém mais cuida. Às vezes a gente olha para as nossas vidas e vê como uma mãe cuida bem de um bebê, como uma mãe cuida bem, procura dar o melhor para os seus filhos. Mas o Senhor cuida de nós de uma forma muito mais excelente do que uma mãe cuida dos seus filhos. Amém? Isso é tremendo, isso acalenta o nosso coração, isso nos traz paz, é isso que nos traz paz, essa certeza, é isso que nos traz descanso, é isso que o ímpio não entende, é a paz que excede todo entendimento, é a paz que você consegue dormir no meio de toda a tempestade, é a certeza que você tem que em nome de Jesus as coisas vão melhorar, é a certeza que você tem que o diabo não vai acabar com a tua família, que não vai destruir com a tua família, que não vai destruir o teu casamento, não importa o que o diabo tenha tramado, arquitetado, planejado para destruir a tua vida ou a vida de alguém que esteja no teu lar ou na tua parentela, esse plano do diabo já está repreendido em nome do Senhor Jesus, porque a maior é aquele que está no teu barco, amado. O diabo, ele não vai conseguir. Você tem que ter essa convicção no teu coração que o diabo, ele não vence o crente. O diabo, ele não pode com Jesus. Aquele que está com Jesus verdadeiramente não pode ser derrotado. O diabo, ele não pode. Não pode, amado. Não pode, não pode, não pode. Não tem. Você já imaginou o diabo ser vencedor? Ver ser vencedor numa guerra entre Jesus e o diabo? Jamais, amado, isso pode acontecer. Jesus, ele é o vencedor, ele é o príncipe. Ele é Deus Todo-Poderoso. E Ele está contigo, é esse que está contigo. E se o diabo tem tentado, tem tramado, maquinado, planejado, destruir a tua vida ou a tua família, você tem que tomar posse dessa palavra e ter a certeza de que Jesus está no teu barco. E que esse teu barco, que é a tua família, não vai naufragar. Porque se Jesus está no barco, meu amado, não tem barco que afunde, não. Em nome de Jesus, porque eu creio nesse Deus Todo-Poderoso, que acalma a tempestade. Esse Deus que verdadeiramente, que o vento e o mar lhe obedecem. Oh, glória, aleluia, glória a Deus, aleluia mesmo, Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está nos nossos barcos. Aleluia, aleluia. Então, amados, quando o medo, quando o desespero, quando a tempestade bate na porta do nosso coração, quando a tempestade se levanta no mar em que nós estamos, nós só temos duas saídas, nós só temos duas opções. Ou nós nos desesperamos, não é isso? E achamos, como os discípulos, chegar para Jesus e fazer a pergunta terrível que os discípulos fizeram: Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos? Olha a pergunta que os discípulos tiveram a capacidade de fazer para o Senhor Jesus. E não vamos também julgar os discípulos, não, porque muitas das vezes nós também fizemos essas perguntas para o Senhor. Senhor, o Senhor não se importa comigo? Amém, é verdade. O Senhor não está vendo o que está acontecendo, mas muitas das vezes, amados, o Senhor está provando a nossa fé. É necessário nós passarmos por algumas coisas, conforme o irmão Damião falou. O Senhor, Ele quer ver se você realmente é filho dEle, é servo dEle, se você crê nele mesmo. Ele está provando a tua fé, porque eu tenho certeza que Ele está no teu barco. E se Ele estiver no teu barco, essa tempestade vai acalmar. Basta você crer. Basta você crer e confiar nesse Deus que é todo poderoso. Então a outra opção é: ou você se desespera, não é isso? E acha que Deus não se importa com você, ou você resiste o medo e confia nele, e confia no Senhor. E aí eu te pergunto nessa noite, qual vai ser a tua decisão? Amém, em nome de Jesus, confiar nele. É verdade? Confiar nesse Deus que acalma a tempestade. O diabo, ele não vai afundar o teu barco. Creia, amado, declara mesmo. Não duvida não que o teu barco vai afundar. Não fala, não declara.
Não declara com a tua boca que está dando tudo errado. Às vezes a pessoa é um servo do Senhor, grita dentro de casa, que inferno. Não é isso? Essa vida minha não tem jeito. Não faça isso não, meu amado. Não fala essas palavras não. Não chama o inferno para dentro da tua casa não. Faz ao contrário. Tá o inferno, entre aspas, porque o inferno não é isso, é muito pior. Né? Tá difícil dentro de casa, mas profetiza com a tua boca. Declara em nome de Jesus que essa situação vai mudar, que o teu filho vai mudar, que o teu marido vai mudar, que a situação vai mudar. Em nome de Jesus, abra a tua boca. Abra a tua boca, levanta as tuas mãos na hora que você tiver oportunidade de madrugada. Levanta e coloca as tuas mãos, coloca a tua fé em prática, amado. Não fica olhar para a situação, olhar para a circunstância, parado, acomodado, esperando as coisas acontecer, não. Em nome de Jesus, levanta e coloca a tua fé em prática, em nome de Jesus. E declara que o diabo está derrotado na tua vida. Abre a tua boca, bate o teu pé mesmo. E fala, diabo, você não tem chance aqui na minha casa. A minha casa pertence ao Senhor. A minha casa pertence ao Senhor. O meu barco está nas mãos do Senhor. Você não vai destruir a minha casa, não. Porque muitas das vezes, amados, nós estamos tão abatidos que nós não temos nem capacidade de levantar um clamor dentro da nossa casa, de orar, e abaixamos a nossa cabeça e o diabo fazendo uma festa na nossa família. Porque esse culto é um culto de oração pela família. E o diabo fazendo uma arruaça. E você crente, nós crentes, e muitas das vezes permitindo o diabo fazer tudo isso. É hora de você se levantar. E nós estamos aqui para clamar pela nossa casa. E bater o pé sim. E falar que, em nome de Jesus, esse barco que é a tua casa, que é a tua família, que é o teu lar, está na mão do Senhor e ele não vai naufragar, não. Porque Jesus está no teu barco em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós temos que botar em prática a nossa fé. Não dá para ficar parado vendo as coisas acontecer e o diabo botando terror na nossa casa, não, amados. Em nome de Jesus. No versículo 38, fala assim: e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? No versículo 38 diz que Jesus estava dormindo. Mas sabe por que Jesus conseguia dormir no meio da tempestade? É difícil você imaginar alguém no meio de uma tempestade, num barco, numa situação muito complexa, uma pessoa dormindo. Jesus estava dormindo, amado, por quê? Por quê? Porque primeiro que ele era Deus. Ele sabia quem que estava no controle. Ele sabia que ele não ia morrer, porque ele era Deus. Ele sabia que a qualquer momento, primeiro momento que ele ia levantar, ele ia acalmar. Então ele estava no controle, por isso que ele estava tranquilo. Glória a Deus por isso. Então, muitas das vezes nós ficamos desesperados, perdemos o sono, começamos a correr de um lado para o outro, batendo de porta em porta, pedindo socorro de um lado para o outro, porque esquecemos que Jesus está no controle do nosso barco. Amém? Quem está nesse controle? Quem está no controle do teu barco? Amém? É isso aí. E no mesmo versículo 38, os discípulos perguntam, mestre, não te importa que pereçamos? Como sempre... Isso é tremendo, ser humano querendo ser coitado diante de Deus. Eu aprendi isso uma coisa, amados. Não adianta você fazer esse tipo de oração que Deus não responde. É verdade. Ah, Senhor, o Senhor não tem pena de mim. O Senhor, não adianta, amados. Eu vou te dizer uma coisa, eu falava muito isso lá na outra igreja que eu congregava. E é verdade. O Senhor não tem pena de nós. Não tem pena de nós. Nunca vai ter. O que o Senhor tem é um amor profundo por nós. Não adianta você querer chegar diante de Deus e fazer uma oração de coitadinho. Porque não é assim que Deus age. Deus age na fé. É aquilo que eu falei agora. É você orar, é você bater o pé, é você repreender o diabo, é você orar na convicção de que Deus está contigo, que Deus está no teu barco, que o teu barco não vai naufragar. Agora vim dizer, Senhor, o Senhor não se importa que a gente vai morrer? Entendeu? Como querendo comover o Senhor, como querendo fazer o Senhor ter pena deles.
Não é isso? E qual foi a resposta do Senhor Jesus? Né? Primeiro ele repreendeu o mar, no 39, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? É tremendo. Por quê? Porque o Senhor, ele em momento nenhum, ele falou: é mesmo, né? Vocês iam morrer. É mesmo, coitados, né? De vocês, né? Não, ele, na hora, ele mostrou o poder dele, que é isso que ele faz, não é isso? Nas nossas vidas, mostra o poder dele e cala a nossa boca. E mostra pra, tá vendo? Eu sou todo poderoso e você não tem fé em mim. E cala a nossa boca. Ué, aí a gente fica o quê? Envergonhado diante de Deus, assim, envergonhado, assim, poxa, Senhor, tu és tão tremendo, tu és tão maravilhoso, o Senhor me mostra o tempo todo que tu és Deus, eu ainda estou duvidando, ainda quero me fazer de coitadinho, eu sou filho do rei, filha do rei, filha do Senhor, e ainda quero me fazer de coitado. Não, amados, ele ainda fala no outro texto, ele fala, homens de pequena fé, é isso. Será que você ainda não crê em mim, não? Depois de tantos milagres que eu já fiz na tua vida, depois de tantos livramentos que eu já te dei, depois de tudo que eu já fiz por você, você ainda não crê? Homem e mulher de pequena fé, é isso que ele fala. Será que você ainda acredita mesmo que essa tempestade vai acabar com você? Você acredita mesmo que o diabo vai destruir a tua família? Está repreendido em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E Deus é tão misericordioso que ele ainda faz um milagre, né mesmo? É como ele fez aqui. Calou a boca dos discípulos e fez um milagre para mostrar que ele era Deus. Amém? Deus é maravilhoso. Mateus 8, 25. Aleluia. É o mesmo texto, 25 não, 26, é o mesmo texto, sendo que a gente vai falar um outro pedacinho, e aí ele fala exatamente isso, e disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu grande bonança. Então quando os discípulos falaram, o Senhor não se importa, ele foi e na verdade ainda deu um pequeno esporro nos discípulos e falou, não é isso? Homens de pequena fé. Não é isso? Não, puxou de orelha neles, né? Não é isso? E é isso que ele faz com a gente. Não é isso? Que nós, às vezes, nos desesperamos por pouca coisa. Parece até que a gente não sabe que Deus está no controle. Parece até que a gente não sabe que Ele é maior. Não é isso? Que essa circunstância não precisa desse desespero todo. Não precisa dessa agonia toda, amados. Amém? Amados. É assim que Jesus traz. Porque Deus, ele corrige, né? O filho que ama. Amém? Então, ele pergunta para você nessa noite. Se você perdeu a confiança, homem e mulher de pequena fé. Não é isso? Você acha que eu não me importo com seu barco? Homem e mulher de pequena fé. Você acha que o Senhor perdeu o controle? Homem de pequena fé. De repente você entrou aqui achando que acabou. Acabou, não vai dar certo. Às vezes, amados, realmente a gente enfrenta situações difíceis, filhos nas drogas, o esposo que é embriagado, tanta situação difícil, que realmente é desemprego, situação financeira difícil, casamento atribulado, filhos rebeldes. Realmente, amados, são muitos problemas que tiram a paz das pessoas, de nós, seres humanos. Mas é o olhar da gente que faz a diferença. É olhar para a situação e ver que Deus, ele é maior, olhar pela fé, como eu falei. Amém? Deus está no controle.
Ainda que não pareça, Ele está no controle. Ainda que o diabo sopre no seu ouvido, acabou, teu casamento não tem jeito, teu esposo não tem jeito, teu filho não tem jeito. Repreende esse diabo do teu ouvido, dá um grito bem forte, que às vezes é assim que tem que fazer. Entendeu? Porque ele sopra. Vocês já ouviram a voz do diabo? Eu já ouvi. Você pensa que não é a voz do diabo, os pensamentos que eu quis dizer. Pensamentos contrários, que nada vai dar certo, que acabou, que não tem jeito, eu vou desistir, eu vou sair da igreja, eu vou parar. É isso. E quando a gente identifica, a gente tem que identificar que esses pensamentos pensamentos lançados do inferno na nossa vida, para influenciar o nosso pensamento. E para influenciar nossas atitudes. Porque tudo começa aqui, ó. Aí você ouve, né, o conselho do diabo e aí faz. Tomar atitude. É onde você tem que ter discernimento para poder repreender esse pensamento e colocar o teu pensamento no prumo de Deus. Em nome de Jesus. Então, amados, para terminar, o fato de Jesus estar no nosso barco, então, para concluir é isso, o fato de Jesus estar no nosso barco não significa que nós não venhamos a ter tempestades em nossas vidas. Porque todo crente passa por aflição e diz a palavra exatamente isso, no mundo tereis aflições. Mas o que o Senhor Jesus ele fala? Tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, assim, o fato de Jesus estar conosco, estar no nosso barco, não vai impedir que a tempestade se levante. Não vai impedir que o mar fique revolto, que as situações difíceis aconteçam. Mas o Senhor no nosso barco nos garante a vitória. Nos garante que esse barco não vai naufragar. Amém? Nos garante de que Ele está totalmente no controle dessa situação e que na hora que Ele quiser e determinar, Ele vai gritar e vai falar, cala-te mar e acalma-se vento. E vai chegar esse momento na tua vida, em nome de Jesus, e que Ele vai falar isso. Ele vai abrir a boca e vai falar para esse mar que está revolto na tua casa, na tua família, na tua vida. Ele vai abrir a boca e vai mandar esse mar acalmar. Porque está nas mãos dele, está no controle dele, no domínio dele fazer isso. Então, de forma nenhuma você pode duvidar que a tua vida não está no controle do Senhor e que essa luta vai durar para sempre. Não vai. Você não vai morrer, os seus filhos não vão morrer, o teu marido não vai morrer, o teu marido não vai sair de casa, o teu casamento não vai acabar. Não aceita essa palavra de derrota na tua vida. Declara, abre a tua boca e declara a tua vitória em nome de Jesus. Seja crente, pratique a palavra, porque só ouvir aqui e ir embora e não fazer mais nada, isso não é ser crente não, mas desculpa falar, ser crente é fazer as coisas, ser crente é você realmente praticar a palavra, é você orar, é você clamar, é você realmente fazer algo, não é ficar parado, ver o diabo destruir tua casa não. Amém, amados? Então agora, para realmente terminar, vamos abrir Salmo 27, versículo 13. Os discípulos, eles disseram, Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos? Salmo 27, foi até o outro texto que eu preguei da outra vez. Pastor, que hora que termina esse culto, meu Deus? Eu acho que eu passei, pastor. Ainda vamos orar. Amém, já estou terminando. Salmo 27, versículo 13. Os discípulos falaram, Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos. E olha o que o salmista ele diz, pereceria eu sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Então, isso é para mim e para você. Eu pereceria, mas eu não vou perecer. Eu pereceria se eu não cresce, mas eu creio, então eu não vou perecer, amém? Pereceria eu, sem dúvida. Olha que coisa tremenda, sem dúvida eu pereceria. Eu pereceria sem dúvida, quer dizer, com certeza eu pereceria se eu não cresce. Mas como eu creio, eu não vou perecer, você não vai perecer, você não vai perder, você não vai ser um derrotado. Amém?
Glória a Deus, aleluia. O salmista, ele fala de uma forma muito forte: eu pereceria sem dúvida, mas eu não vou perecer, porque Deus está comigo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus, glória a Deus. Amém? O que é para fazer agora, pastor? Vamos orar. Amém. Eu trouxe um louvor. Não sei se o senhor quiser que ponha. Se quiser que o Cláudio ponha. Então põe. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar. Parece que você planejou. Balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento, chego a crer que não estás me vendo, que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso falar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso falar. Já tenho terra pra descansar nas ondas de um grande mar. Sim, eu posso falar. Mestre, vem me ajudar. Eu conto contigo, Senhor, aleluia. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso falar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso falar. Já tenho terra pra descansar nas ondas de um bravo
está aqui para clamar, Senhor, pela sua casa, para clamar pela sua família, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, joga por terra toda incredulidade, Senhor, toda situação contrária, meu Pai, que tem impedido o teu povo de crer, de teu povo de avançar, do teu povo de entregar as suas vidas nas mãos do Senhor. Pai, que o teu povo nessa noite venha levantar um clamor com toda a fé do seu coração, entregando as suas famílias, Senhor, nas tuas mãos, porque eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que esse barco não vai afundar. O diabo tem se levantado, o diabo tem, Senhor amado, arquitetado planos, Senhor, para destruir esses lares, destruir essas famílias, destruir esse casamento, mas em nome de Jesus, na autoridade do poder do nome de Jesus, eu repreendo toda a ação do maligno na vida dos teus filhos, na vida das tuas servas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, acalma essa tempestade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego, Senhor, a vida de cada situação, cada irmão, Senhor, que está aqui, meu Pai, clamando, chorando, Senhor, porque não aguenta mais viver tantas situações adversas em suas vidas. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, entra com a tua providência, Senhor, entra, Senhor amado, em nome de Jesus, com teu poder. Oh Deus, trabalha nessas vidas, Senhor, repreende a ação do inimigo, que o teu povo venha ver, Senhor, o teu poder sendo manifestado na tua casa, na tua família, Senhor. Toma todos os esposos, as esposas, Senhor. Toma, Senhor, os filhos, as filhas. Senhor, toma os empregos, Senhor, dos teus servos. Toma toda a situação que tem, Senhor amado, tirando a paz dos teus filhos. Não importa o que seja, Senhor. O Senhor tem poder, Senhor, para poder mudar essa situação, mudar essa circunstância, Senhor. Tu és maior, Senhor. Tu és maior, tu és poderoso. Tu és, Senhor, o Senhor de todo o céu, de todo o mar, de toda a terra. A natureza, as nossas vidas estão no controle do Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, tira, Senhor, o marasmo do teu povo. Oh Deus, que o teu povo venha clamar, que o teu povo venha te buscar, venha se revoltar contra essa situação. Não permita, Senhor, que o teu povo seja acomodado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, desperta a tua igreja, meu Deus. Desperta a tua igreja para lutar, Senhor, com as armas espirituais. Lutar pela tua casa, pela tua família. Oh Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, trabalha em nosso meio. Move-se aqui no nosso meio. Move-se nesse lugar, Senhor. Oh Deus, desperta a tua igreja. Oh Deus, não permita, Senhor, que o teu povo venha ver o diabo destruir a sua casa e o teu povo ficar olhando, meu Deus. Em nome de Jesus, dá ousadia, dá intrepidez para o teu povo, Senhor, para lutar, para clamar, meu Deus, para repreender esse mar revolto. Em nome de Jesus, Senhor. Maior é aquele que está conosco do que aquele que quer nos destruir. Maior é aquele que está conosco. Aquele diabo, aquele Satanás já está derrotado na vida do crente. Satanás não tem lugar na vida do servo do Senhor. Em nome de Jesus, há poder nesse nome. Nós aqui estamos clamando a um Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Não é Deus de pau, não é Deus de pedra. Nós estamos clamando a um Deus vivo nessa noite. Em nome de Jesus, responda ao teu povo, responda o teu povo nessa noite. Oh Deus, em nome de Jesus, fazemos menção do teu nome, porque cremos que o teu poder, que o teu nome há poder no teu nome, há poder para destruir as cadeias, há poder para destruir, Senhor amado, os vícios, os adultérios, tudo aquilo que não provém de ti, destruir as contendas nos lares, destruir aquilo, Senhor, que o diabo tem plantado, toda semente maligna, em nome de Jesus, está repreendido. Pai, em nome de Jesus, que a tua paz, a paz que excede todo entendimento, venha reinar na casa dos teus filhos. Oh Deus, não importa a situação que esteja acontecendo, que os teus filhos, Senhor, tenham a plena convicção de que o Senhor está no controle dessa situação. Que a tua paz venha reinar, a paz que seja entendimento, a paz que ninguém entende, a paz que nem o diabo entende, Senhor. Que os teus filhos venham ter, que os teus filhos venham dormir à noite. Em nome de Jesus, que os teus filhos venham parar de chorar de desespero.
Não, Senhor, enxuga as lágrimas do teu servo, Senhor, que os teus filhos venham chorar de alegria na tua presença, chorar para te adorar, chorar para te glorificar, em nome de Jesus, enxuga as lágrimas dos teus filhos, para que o teu nome venha a ser glorificado, que os teus filhos tenham ousadia para decretar a derrota do diabo nas suas vidas e nas suas famílias, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos, a igreja foi chamada para acreditar em uma coisa apenas: que o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Estava conversando agora, explicando, tentando, mostrando que nós acreditamos muito naquilo que é físico, nós acreditamos muito naquilo que os nossos olhos veem, na percepção humana, nós acreditamos naquilo que foi criado, que está ao nosso redor, e muitas vezes deixamos de acreditar naquele que é Espírito, que é Deus. Deus é Espírito. Mas todas as coisas que existem só existem porque aquele que é Deus, Espírito, criou. Então aquilo que foi criado não pode ser mais real do que o Criador. Aquilo que nasceu por parte do Criador não pode ser mais real do que aquele que criou. E nós acabamos acreditando mais na criação, naquilo que está ao nosso redor, visível e palpável, do que aquele que criou em todas as coisas. A igreja foi chamada para caminhar no mundo espiritual. A igreja foi chamada para confiar e acreditar naquele que os nossos olhos não veem, mas que o nosso coração tem a convicção de que é verdade pelo envolvimento com ele. Então o que nós estamos fazendo nesse lugar é muito mais real do que o que você talvez encontre na sua casa, do que você encontre no seu trabalho, do que a vida financeira, porque aquele que nós clamamos aqui e o que nós acabamos de fazer aqui, há um resultado muito maior do que qualquer medida paliativa que não comece em Deus. Amém? Então, que nós possamos ser cristãos, que nós possamos ser servos de Deus, porque antes de qualquer coisa, nós precisamos ser servos.